Podcast Cefascast. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, meus irmãos. Estamos aqui em mais um podcast e hoje nosso podcast é de formação. Não é de notícias, é de formação. E o tema hoje é a oração nas Sagradas Escrituras. Vamos escutar agora um trechinho da música da Adriana, do CD Reencontro, com a música O Poder da Oração. Escuta um trechinho e, se você gostar, adquira o CD. Eu andava procurando pelas ruas sem te ver, quando dei por mim, ao meu lado estavas. Hoje eu sei onde te encontrar. Se eu sou, Senhor, teu templo, dentro em mim estás. Nos meus lábios eu só quero proclamar o teu louvor e fazer de ti, Senhor, o meu bem maior. A oração me leva a ti, tua palavra me traz a paz, teu amor, maior presente me faz feliz demais. Tua palavra me traz a paz, teu amor, maior presente me faz feliz demais. Tá aí, meus irmãos, essa música maravilhosa. A oração me leva a ti, tua palavra me traz a paz. Teu amor, o maior presente que me faz feliz demais. Adriana, na sua poesia, mostra para nós, revela para nós seu coração e o que é o poder da oração, Que nós tenhamos esse espírito de oração. A gente fez uma enquete no nosso site. Aproveito para convidar, visite o nosso site www.missãocefas.org. Nós fizemos uma enquete há uns tempos atrás sobre qual tema de podcast você mais gostaria de ouvir. E a enquete vencedora, o tema vencedor foi sobre vida de oração, sobre oração. Então nós começamos nossos podcasts de formação, porque nós temos duas linhas de podcast de notícia e de formações. E começamos a nossa linha de formação com o tema de oração que você mesmo escolheu. E o tema é a oração nas Sagradas Escrituras. Começamos então com uma frase maravilhosa na Sagrada Escritura. Está em Jeremias, capítulo 7, versículo 23. E diz assim, que o Senhor nos fala: foi esta a única ordem que lhes dei. Escutai a minha voz. Serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Então essa palavra extraordinária, A importância de nós escutarmos a Deus constantemente. Nossa vida de oração é primordial. Então, nós vamos falar sobre a oração nas Sagradas Escrituras. Nós vamos falar sobre a oração na história de Israel, no Antigo Testamento, os Salmos, a oração como Jesus nos ensina, a oração de Jesus, a oração de Jesus e a oração da igreja, Então nós vamos começar falando sobre a história, A história do povo de Deus tem tudo a ver com oração, História tem tudo a ver com oração, Diz assim o vocabulário de teologia bíblica da editora Vozes, nos diz assim: ora-se
a partir do que aconteceu, do que acontece e para que aconteça alguma coisa, né? Para que a salvação de Deus seja dada à terra. O conteúdo da oração de Israel situa-se, portanto, na história. Olha que belo, né? A gente ora a partir de algo que aconteceu, a partir de algo que acontece, ou para que aconteça alguma coisa. Então a oração está entranhada na história, na nossa história pessoal, na história de Israel, na história do mundo. Oração e história dão-se as mãos, devem dar-se as mãos, para que a história siga rumos santos, rumos divinos. Toda a história sagrada está cheia de oração. Toda a Bíblia Sagrada está lotada de oração. Nós abrimos já o Antigo Testamento, Deus se comunica com o homem, Deus se faz presença com Adão, caminha com Adão no Jardim do Éden, tem um relacionamento, tem uma relação íntima, né? Tem essa intimidade. Deus tem essa intimidade. O desejo de Deus é que nós vivamos no paraíso. O que é o paraíso? É estar com Deus, é viver com Ele, né? A oração é exatamente a vivência do paraíso. A oração é exatamente saborear um pedaço do céu já aqui na terra. Jesus já falava: o reino de Deus está no meio de vós. A oração é esse pedaço do reino de Deus, né? O reino de Deus é muito mais do que oração, mas a oração é como que aquilo que nos faz enxergar a imensidão daquilo que é, como a ponta do iceberg. Então, a história bíblica está repleta de oração, e ela já abre os inícios falando muito de oração, né? Moisés é o maior orante do Antigo Testamento. É o maior orante que se encontra com Deus. A gente vê Abraão, né? Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés, e Moisés se entretém com Deus constantemente. Moisés tem uma relação de intimidade com Deus. Moisés é o maior exemplo para nós de oração. Ele estabelece uma intimidade com Deus. Abra a tua Bíblia, leia o livro de Gênesis. Leia o livro de Gênesis e depois leia o livro de Josué. Leia o Pentateuco e você vai ter essa experiência, ver como Moisés teve um relacionamento profundo com Deus. Moisés precisou, né, treinar uma confiança cega em Deus. Quando a gente começa a caminhar na vida de oração, não tem como prosseguir se não tiver essa confiança cega. Deus, por vezes, nos pede coisas que a olhos humanos não há explicação, por vezes. E é preciso ter essa intimidade com Deus, para que nós possamos ver as coisas na ótica de Deus e podermos assim dizer o sim de forma consciente, sabendo que realmente Deus quer aquilo. Agora, se nós não temos vida de oração, nossas decisões vão ser pautadas somente pela razão. Nossas decisões vão ser pautadas por aquilo que nós conhecemos do mundo e não naquilo da ótica de Deus. A oração nos faz enxergar as coisas da ótica de Deus. Moisés é o intercessor do povo. O povo peca, o povo cai, o povo levanta, o povo pede algo a Deus e é Moisés que vai lá interceder pelo povo, né? Então, Moisés, todas essas características de Moisés tem que ser a característica de um homem e de uma mulher de oração. Nós precisamos nos voltar a Deus, No tempo dos reis e dos profetas, vamos caminhar, né? Passando os inícios aí do Antigo Testamento, nós entramos nas épocas dos reis e dos profetas, né? Nesse tempo prevaleceu orações de penitência, né? Fortemente marcante esses momentos, orações de penitência, orações de intercessão pelo povo. Os profetas foram homens de oração e de muita escuta a Deus. A gente pode citar Jeremias, Elias, Samuel e tantos outros, né? Jeremias é um dos profetas mais orantes,
né? O profeta, em alguns momentos do Antigo Testamento, é aquele que vai dar ao rei a resposta de Deus. O rei quer fazer algo com a nação, o rei tem um plano, o rei tem um projeto, e ele vai consultar o profeta. E o profeta se coloca em oração e escuta Deus e traz essa resposta ao rei, ou uma direção de Deus, um sim, um não, ou um mais ou menos, né? E Jeremias é um dos maiores profetas, né? Diz assim o vocabulário de teologia bíblica, diz assim sobre Jeremias: a tradição irá ver aquele que muito orou pelo povo, né? Em Macabeus, Macabeus cita Jeremias, fala que Jeremias é aquele profeta que muito orou pelo povo. Está lá em 2 Macabeus 15, versículo 14. A função de intercessor pressupõe uma clara consciência tanto da distinção como do relacionamento que se estabelecem entre o indivíduo e a comunidade. É essa consciência que constitui a riqueza da oração de Jeremias, em vários pontos paralela à de Moisés, mas mais abundantemente ilustrada. Ora, ele é o que pede a salvação do povo, cujas dores faz as suas. Ora dele se queixa e até clama por vingança, ora se desabafa a respeito da própria sorte. Então Jeremias pega as dores do povo e leva isso aos pés do Senhor. Por vezes ele se revoltou contra o povo, mas Jeremias se coloca então nesse intercâmbio entre Deus e o povo, né? É tão bonito ver isso. Os Macabeus, que é o livro de Macabeus, é aquele livro de guerras, né? Onde os homens de Deus tiveram que guerrear para manter a fé em Deus. Os inimigos queriam destruir a fé em Deus. Eles tiveram que defender a nação, defender a santidade. E eles não lutavam sem orar. Meus irmãos, eles não lutavam sem orar. Nós, nas mínimas coisas, não queremos nem saber, ou nas maiores, não oramos. É um grande exemplo para nós. Macabeus não faziam nada sem orar. A importância da oração foi crescendo na história bíblica, né? Toda essa história do Antigo Testamento e veio nos profetas, ela foi crescendo, a necessidade de estar se relacionando com esse Deus que vai se revelando nas Sagradas Escrituras. Deus vai se revelando aos poucos na Sagrada Escritura até atingir o cume que é Jesus. Então, à medida que Deus vai se revelando, vai se entretendo com o homem sente necessidade de se entender e de falar com Deus. Esse desejo está no seu coração, irmão. Esse desejo está no meu coração, está no nosso coração. Toda a Bíblia converge para os Salmos. E agora vamos citar os Salmos, né? Grandes Salmos, livro de oração. Com os Salmos você reza sobre toda a história bíblica. O Salmo fica no centro da Bíblia. E neles toda a história bíblica se faz oração, né? A história bíblica se torna oração ali nos Salmos. Deve-se aprender a orar com os Salmos numa ótica cristã. Santo Agostinho fala muito nisso. Ele escreveu vários livros falando sobre os Salmos, né? Orar os Salmos na ótica cristã. Os inimigos que estão falando dos Salmos não são os nossos irmãos. Paulo fala isso, não temos que lutar contra homens de carne e sangue, mas nossos inimigos são o mal, é o mal, né? Personificado na pessoa do anjo maligno, mas também nos nossos pecados, nas nossas misérias, em todo o mal aí que vem, seja da força, né, maligna, seja do humano. Jesus falava, todo mal vem de dentro do coração do homem, né? Todo adultério, né, assassinato e tal. Jesus cita uma série de nomes, fala, vem do coração do homem. Então, os Salmos precisam ser lidos dessa ótica. Os inimigos que falam os Salmos, que nós entramos em guerra, é o inimigo de Deus. E nos Salmos a gente encontra orações de súplica, orações de provação, orações em momentos de dor, de louvor, de angústia, de alegria. Há muitas orações.
há centenas de orações. Então assim, são 150 salmos. Então você pode pegar a sua Bíblia e ir rezando os salmos, ir conhecendo os salmos. O Salmo 1, que maravilha, os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Reflete o Salmo 1, talvez um dia inteiro, talvez 2 dias, 3 dias. Depois você vai para o Salmo 2. Se o Salmo 2 não te tocou tanto, no outro dia vai para o Salmo 3. Se esse Salmo 3 te tocou profundamente, reza mais um dia com o Salmo 3. Reza mais um outro dia com o Salmo 3. Já está cheio o seu coração, vai para o Salmo 4. Enfim, você pode orar assim, meu irmão. Ou não orar, dizer que não sabe orar, isso é uma grande desculpa. Você pode orar. Você tem grandes instrumentos de oração. Deus já falou muito com você, então você tem muito que falar com Deus. Pode ter certeza. Mesmo através do seu silêncio. Você fala, Deus fala. E há centenas de orações, outras orações no Antigo Testamento de diversos tipos. A igreja recomenda que se utilize estes textos para a nossa oração pessoal ou para a nossa oração comunitária. Várias orações no Antigo Testamento, o Cântico de Moisés, o Cântico de Ana, tem várias orações, várias mesmo, né? Então tá aí o Antigo Testamento para a gente poder aí tirar dele muitos momentos de oração. Os profetas, as palavras dos profetas, Deus falando através dos profetas, como toca o nosso coração e nos conduz à oração. Então nós temos vários meios aí para orar. E o cume é Jesus, né? O máximo é Jesus. Nós vamos falar agora do Novo Testamento no próximo programa. Ficamos aqui então a primeira parte do tema Oração nas Sagradas Escrituras, refletindo o Antigo Testamento. Nós vamos então para o nosso próximo programa. Próxima vez vamos falar de o Novo Testamento, que é Jesus, o cume, o máximo. Jesus, né? Ele é o maior orante de todos, é o maior intercessor. Ele deu o maior exemplo e ensinou o que é orar. Ele veio do Pai e falou: eu vos revelo a face do Pai. Eu sei como é o Pai, eu sei o que Ele quer e eu vim falar para vocês. Então, não perca o nosso próximo podcast, onde a gente vai estar dando continuidade a essa reflexão sobre vida de oração. Meu irmão, ore. Acorda mais cedo, durma mais tarde, põe o seu joelho no chão, ou senta, conversa com Jesus. Ele está do teu lado e está doido para te ouvir. Se possível, pare agora. Fale algo para Jesus, fale um oi, fale um eu te amo, ore agora, mas não deixe de todos os dias dar o seu coração para Jesus. Deus te abençoe, shalom, fique na paz, no poder da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podcast Cefascast.